Boa noite, meu nome é José Marcos e essa é a Marina, e o Luiz está na gravação. E hoje a gente vai falar sobre normalização de banco de dados. A normalização do banco de dados é o processo que é usado para organizar os dados dentro do banco de dados. Isso inclui criar tabelas e estabelecer relacionamento entre as tabelas para o banco de dados ficar mais protegido e mais flexível. O banco de dados não normalizado é aquele banco de dados que não segue uma norma padrão. Geralmente, o banco de dados não normalizado não contém uma criação de tabelas para armazenar dados específicos. Os dados ficam todos soltos dentro de uma única tabela. E agora eu vou falar sobre relacionamentos. Os relacionamentos de banco de dados são associações entre tabelas que são criados usando instruções de junção para recuperar dados. E também vou falar sobre as formas normais. Formas normais são várias regras expressando critérios práticos de simplificação de tabelas. E, finalmente, o processo de adequação de tabelas. Aquelas regras práticas chamam-se normalização. Boa noite, eu sou o Luiz Felipe e eu vou falar um pouco sobre as 5 formas normais de uma tabela. A tabela, para ela se encaixar na primeira forma normal, ela não pode nenhum dos seus atributos ter um domínio multivalorado, que é o que determina a primeira forma normal, eliminação de domínios multivalorados. Já a segunda forma normal, ela é a dependência de atributos determinantes. Para uma tabela se encontrar na segunda forma normal, ela necessariamente tem que estar dentro da primeira. Já aí, os atributos eles dependem funcionalmente da totalidade da chave ou atributo determinante. Na terceira forma normal, já é a eliminação da dependência funcional transitiva, onde para estar na terceira forma normal, a tabela ela também tem que se encontrar dentro da segunda. Já na terceira, não pode haver dependência funcional transitiva entre seus atributos, ou seja, nenhum atributo pode depender um do outro. Já na quarta forma normal, requer que não exista nenhuma dependência multivalorada, não trivial de conjuntos de atributos em algo mais de qualquer subconjunto de uma chave candidata. Ou seja, se a tabela tem algum tipo de atributo que seja multivalorado, ela já não pode se encaixar dentro da quarta forma normal. E na quinta forma normal, requer que não exista dependências de joins, associações não triviais que não venham de restrições-chave. Ou seja, se a tabela tiver alguma restrição na chave associando uma tabela a outra, já ela não pode se encaixar dentro da quinta forma normal. Ela necessariamente não pode ter nenhuma associação com uma outra tabela. Muito obrigado. Oi, gente. Hoje eu vim falar aqui sobre o banco de dados e a normalização. Tem banco de dados que ainda não estão normalizados e eu vou falar os 5 passos que vocês precisam usar para que ele normalize. A normalização de banco de dados é um conjunto de regras que visa a organização, integridade e desempenho do banco de dados. Para normalizar o banco de dados, deve ser examinado as colunas de uma entidade e as relações entre entidades. Existem 5 formas de normalizar o banco de dados. A primeira forma é a forma 1FN, que você vai encontrar a chave primária da tabela, achar colunas da tabela que apresentam dados repetidos para que sejam removidos e criar uma nova tabela para que esses dados repetidos sejam inseridos com a chave primária anterior. E por fim, estabelecer relação entre a nova tabela e a principal. A segunda fase é a 2FN, segunda forma normal. Vocês vão ter que gerar novas tabelas com dependências funcionais completas e fazer a análise de das dependências funcionais, que trará maior dependência de dados. A terceira forma, para estar na terceira forma, precisa estar na segunda também. Vocês vão ter que fazer a geração de novas tabelas com dependências funcionais diretas. Analisar dependências funcionais entre atributos, não chave, verificar a dependência exclusiva da chave primária e as entidades na 3FN
Também não podem conter atributos que sejam resultados de algum cálculo de outro atributo. Na 4FL, na quarta forma normal, vocês vão ter que gerar novas tabelas, eliminando dependências multivaloradas, analisar dependências multivaloradas entre atributos. A 5FN, a quinta forma normal, está ligada à noção de dependência de função. Se uma relação é composta em várias relações e a reconstrução não é possível pela junção das outras relações, dizemos que existe uma dependência de junção. E a outra, existem tabelas na 4FN que não podem ser divididas em duas relações sem que altere os dados originais. E essas foram as 5 formas para normalização do banco de dados.